Você está achando, e o mais cruel é que ninguém percebe. Você sorri, trabalha, cumpre seus compromissos, mas por dentro há um vazio corrosivo. Você sabe que está ficando para trás, o que está se treinando, e ainda assim, não se mexa. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você sabe onde quer chegar, mas algo invisível te amarra. Os dias passam e aquela ideia brilhante apodrece na gaveta. Aquela decisão que poderia mudar tudo fica para amanhã. E esse amanhã se repete, como uma sentença silenciosa. Ninguém vai dizer isso na sua cara, mas você sente. Está desperdiçando seu potencial, assistindo sua grande escorregar pelo ralo da procrastinação. E o pior, você sabe que a culpa não é do mundo, é sua. Dói, não é? Mas essa dor é o começo da sua libertação. Pare de esperar por motivação. Pare de buscar inspiração como se ela fosse a gasolina da ação. Isso é mentira. A verdade é que você não envelhece porque está motivado. Você se motiva porque agiu. O movimento vem primeiro, sempre. Você está esperando o quê? Que o universo manda um sinal. Que vida você coloca contra a parede? Que medo passa? Isso não vai acontecer. Nunca. O medo não vai desaparecer. O cenário perfeito não vai surgir. A clareza não vai descer dos céus como milagre. E você sabe por quê? Porque a clareza nasce da ação. A confiança nasce da ação. O progresso, a mudança, a transformação, tudo começa quando você decide se levantar e se mover, mesmo tremendo. Enquanto você espera, alguém lá fora, com menos talento, menos ideias e menos recursos, está vencendo, está criando. Você está vivendo a vida que você só imagina. Não porque ele é melhor, mas porque ele entendeu que você ainda resiste em aceitar. Ação é a única saída. Chega de planos que nunca saem do papel. Chega de promessas silenciosas feitas no travesseiro. Chega de carregar culpa camuflada de estou pensando. Chega de se olhar no espelho e ver um potencial não vívido. Você tem tudo o que precisa para começar, menos a coragem de começar. E essa coragem não vem antes da ação. Ela nasceu durante. Você só a descobre quando se levanta e vai, mesmo com o coração batendo rápido, mesmo sem saber o que vem depois. Napoleon Hill foi direto. A ação é a verdadeira medida da inteligência. Quem pensa demais e tem menos está apenas se sabotando com palavras bonitas. Ideias sem execução são covardia fantasiada de perfeccionismo. Você quer mudar sua vida? Então pare de falar sobre isso. Ninguém muda de vida com discursos internos. Você muda de vida com movimento, com atitude, com ação, mesmo com medo. Sobretudo com medo. Imagine onde você estaria hoje se tivesse começado há um ano. Onde poderia estar se tivesse dito sim à sua coragem, ao invés de à sua dúvida. Imagine os resultados, as vitórias, a paz de dormir realizada e não frustrada. Chega de imaginar. Você já sonhou demais, já pensei demais, já se preparou demais. Agora é hora de agir, porque no final, o mundo não pertence aos que sabem, pertence ao que fazem. Você não envelhece porque tem medo. E tudo bem, admite isso. O medo é sorrateiro, ele não grita, ele sussurra, sopra no seu ouvido que você ainda não está pronto, que você pode brigar, que não é o momento certo, que talvez não tenha nascido para isso. E você acredita, não porque é fraco, mas porque foi condicionado a ouvir aquelas vozes desde que aprendeu a sonhar. O medo é disfarçado de prudência. Ele veste o manto da lógica, da cautela, do preciso me preparar mais. Mas no fundo, ele é só paralisia. Ele quer que você fique exatamente onde está seguro, previsível e infeliz. Quantas vezes você já sentiu aquela vontade ardente de começar algo e segundos depois veio a enxurrada de dúvidas? E se eu fracassar? E se eu for julgado? E se eu perder tempo? E se? E aí você recua. E o medo vence. Mais uma vez. Mas e se você começar a questionar o medo em vez de obedecê-lo? E se, pela primeira vez, você olhasse esse monstro nos olhos e dissesse, eu vou assim mesmo? Medo
não é um sinal para parar. É um sinal de que você está exatamente na direção certa. Toda grande virada na vida começa com desconforto, com frio na barriga, com as pernas trêmulas. E você sabe por quê? Porque o seu verdadeiro crescimento começa onde termina a sua zona de conforto. Você está travado não por falta de capacidade, mas porque está preso na ilusão de que o medo vai sumir se você esperar o suficiente. Mas ele não vai, ele só se dissolve com ação. O enfrentamento, com coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito apesar do medo. É atravessar a ponte mesmo que ela balance. É entrar no ringue mesmo sabendo que pode apanhar. Porque o medo não é algum, mas perde força quando você caminha com ele ao lado e não mais à frente. Sabe aquele momento em que você hesitou? Naquele instante em que o coração aperta e você pensa em desistir. Esse é o ponto exato onde você precisa avançar, porque ali está a sua próxima versão, seu próximo nível. Sua vida não muda quando tudo está calmo. Ela muda quando você desafia o que você paralisa. E aqui vai a verdade mais brutal. A maioria das pessoas que você admira também sentiu medo. Também tive dúvidas. Também quis fugir, mas agiram mesmo assim. E é por isso que elas chegaram onde estão. Não foi porque eram mais talentosas, foi porque foram mais quentes. Você pode ser essa pessoa. A única diferença entre quem realiza e quem se arrepende é a ação. O medo de que hoje você limite é o mesmo que pode te libertar, se você decidir enfrentá-lo. E você sabe o que acontece quando você envelhece com medo. Você descobre que ele era muito menor do que parecia, que ele era só uma sombra ampliada pela sua inércia. E com o tempo, você começa a rir do que um dia te paralisou. Então, da próxima vez que o medo tentar te prender, não fuja, fique, sinta e vá assim mesmo. O caminho não vai parecer mais fácil no começo, mas a cada passo você vai ficar mais forte. E a cada pequena vitória, a sua confiança começa a gritar mais alto do que o seu medo. Lembre-se, você não precisa se livrar do medo para começar. Você só precisa não deixá-lo decidir por você. E se este vídeo está te fazendo refletindo, se está tocando aquela parte esquecida da sua coragem, talvez seja o momento de seguir essa jornada mais a fundo. Inscreva-se, continuar, porque você não está sozinho e essa transformação está apenas começando. A vida que você quer estar atrás da parede do medo, e a única chave é a ação. Você já parou para perceber quantas vezes você espera por algo ou alguém para validar sua próxima decisão? Como se, em algum lugar invisível, houvesse um juiz batendo o martelo e dizendo: agora sim, você está autorizado a viver o que sonha. Mas esse juiz não existe, nunca existiu. E enquanto você espera pela permissão que nunca vem, a sua vida passa. Seus dias se acumulam como folhas secas no chão, cheios de potencial, mas sem movimento. Esperamos que o dinheiro chegue, que a confiança cresce, que a coragem surja, que o cenário mude. Esperamos até que o tempo se torne nosso maior inimigo disfarçado de rotina. O erro é achar que primeiro é preciso ter para depois ser. Ter segurança para ser ousado, ter reconhecimento para ser confiante, ter certeza para ser decisivo. Mas a ordem da vida nunca foi essa. Você não recebe poder antes de agir, você o desenvolve no processo. Você não se sente pronto antes de começar, você se torna pronto no caminho. É como caminhar no escuro com uma lanterna que só ilumina 2 passos de cada vez. Você quer enxergar todo o percurso, mas só descobre o próximo trecho quando tem a coragem de pisar. E é aqui que mora o segredo: a identidade precede a conquista. Não se trata de esperar pelo cenário perfeito. Trata-se de viver como se a vitória já tivesse sido alcançada. Porque é nesse como se que a mágica acontece. Quando você começa a andar, fale, decida e até respire como alguém que já venceu. O mundo ao seu redor começa a responder de outra maneira. É como se a realidade começasse a reorganizar seus elementos para acompanhar a nova frequência que você emite.
Você deixa de ser um espectador esperando que algo mude e passa a ser o protagonista que transforma tudo com sua presença, não por arrogância, mas por alinhamento. Imagine um ator em um palco. Ele não espera a cena final para vestir a alma do personagem. Desde a primeira fala, ele se torna aquela pessoa. Ele move os braços de um jeito diferente. Ele sente de outra forma. E porque encarna o papel com verdade, o público acredita. A plateia se envolve. A história se desenrola. Com a sua vida, é igual. Você não está ensaiando para ser alguém um dia. Você está escrevendo a história agora. E ela será tão poderosa quanto a sua entrega, suas escolhas. Sua capacidade de ser hoje quem você deseja ser amanhã. Não se trata de se enganar. Não é sobre mentir para si mesmo. É sobre uma decisão profunda e silenciosa. Eu não vou mais viver esperando. Eu sou agora. Eu ajo agora. Sinto-me agora. Porque esse agora é tudo o que existe de verdade. Roger Bannister correu o impossível em sua mente antes de correr com as pernas. Walt Disney visualizou os sorrisos antes de construir os castelos. Muhammad Ali foi declarado o maior antes de ser reconhecido como tal. Eles não esperaram que o mundo os validasse. Eles foram validados primeiro. E por isso, o mundo está abalado. Você também pode. Só que primeiro, você precisa levantar a cadeira do espectador e caminhar até o centro do palco. E dizer, mesmo com a voz trêmula, eu estou aqui. Pronto ou não, é a minha vez. Não importa se as situações ainda não te favorecem. Não importa se o dinheiro ainda não chegou, se as pessoas ainda não acreditam. O que importa é que você decidiu agir como alguém que já venceu, porque essa decisão muda tudo. Ela muda sua postura, muda seu tom de voz, muda os pensamentos que você alimenta ao acordar, e isso muda com suas ações. E as suas ações, mude o seu destino. Pare de negociar com o seu medo. Pare de pedir autorização ao passado. O momento em que você muda por dentro é o mesmo momento em que tudo ao seu redor começa a se transformar. Não há necessidade de esperar que o espelho mostre outra imagem. Você é uma mudança. Você é o reflexo do que acredita ser. E quando você acredita profundamente, o mundo acredita junto. Você não é um projeto em espera. Você é um milagre em movimento. E o movimento começa com uma escolha. Viver como se já tivesse vencido. Porque no fundo, você já venceu. Só está lembrando disso agora. O que você alimenta, cresce. E o que você repete, transforma-se em verdade. Essa é uma das leis mais poderosas da mente humana. E também uma das mais ignoradas. A maioria das pessoas acha que seus pensamentos são espontâneos, naturais, incontroláveis. Mas isso é apenas o resultado de anos repetindo os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas histórias internacionais. Você não nasceu inseguro, você aprendeu a ser. Você não nasceu duvidando de si, você foi condicionado a isso. Frases ouvidas na infância, traumas silenciosos, fracassos mal digeridos. Tudo isso foi construído, roteiro mental que você repete até hoje. E a menos que você decida conscientemente reescrevê-lo, ele continuará conduzindo sua vida. A mente é um jardim, e todos os dias você está plantando algo ali, consciente ou inconscientemente. A diferença entre quem colhe frutos e quem só vê mato crescendo está no cuidado diário. A repetição é a água, a intenção é a luz do sol, e a sua decisão de assumir o controle é uma terra fértil. Repetição com intenção é reprogramação. Pense nisso. Quantas vezes você se chamou de incapacitado só porque algo deu errado? Quantas vezes você olhou para o espelho e reforçou a ideia de que não é para você? Quantas vezes você repete para si mesmo que não consegue, que não tem mais tempo, que é tarde demais? Você está hipnotizado por crenças que não são suas. Foram passadas, ensinadas, absorvidas, mas não foram questionadas. E enquanto você não fizer isso, viverá dentro de uma prisão construída com as palavras que aceitaram como realidade.
Mas aqui está o ponto de virada. Se foi uma reprodução negativa que você trouxe até aqui, será uma reprodução positiva e intencional que vai te levar para fora. E isso começa de forma simples, quase ridícula até. Começa com você olhando no espelho e afirmando, mesmo que não acredite no início, eu posso, eu sou capaz, eu mereço. No começo parece vazio, parece mentira, mas continue. Porque não é sobre o que você sente agora, é sobre o que você construiu ao repetir. É como aprender uma nova língua. No início, as palavras são estranhas, desconfortáveis, mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Da mesma forma, declare a nova versão de si mesmo todos os dias, com firmeza, com verdade. Molda um novo caminho neural, uma nova trilha, uma nova identidade. Repetição é treino, e tudo que é treinado se fortalece. Você acha que os grandes nomes que admiram todos os dias confiantes? Claro que não, mas eles entenderam que a mente precisa ser treinada como o corpo, com rotina, com disciplina, com firmeza. Você não fortalece o músculo da coragem uma vez e espera que ele dure para sempre. É todos os dias. É atenção ao atleta emocional. E não precisa ser algo elaborado. Pode começar com frases coladas no espelho, pode ser escrever suas verdades todo dia pela manhã, pode ser apenas prestando atenção no que você diz para si mesmo em silêncio. E quando vierem pensamentos sabotadores, você os intercepta com uma nova narrativa. Você troca o eu não consigo por como posso fazer isso funcionar. Você transforma uma dúvida em pergunta construtiva. É nesse ponto que você começa a perceber, você nunca foi sua mente. Você é o mestre dela, e ela te seguirá para onde você levar, se você assumir o volante. A reprogramação mental é o maior ato de amor próprio que existe, porque é você dizendo para si mesmo, todos os dias, eu me recuso a continuar vivendo a partir de mentiras. E essa recusa, essa rebelião contra as histórias limitantes, é o início da sua verdadeira liberdade. Se isso fez sentido para você e tocou alguma parte esquecida aí dentro, talvez seja a hora de selar essa mensagem com um gesto pequeno, mas simbólico. Curta esse vídeo, não por obrigações, mas como um lembrete físico de que você decidiu começar, nem que seja com um clique, porque pequenas ações moldam grandes transformações, e você já começou. Você sabe demais. Leu livros, viu vídeos, cursos de fez, acompanha mentorias, absorveu conselhos, guardou frases de efeito, alimentou seu cérebro com toneladas de informação e ainda assim está parado, sabendo o que fazer, mas sem fazer, pensando, oferecendo, entendendo, mas sem transformar esse saber em movimento. Isso acontece porque existe uma crença silenciosa, quase invisível, de que saber é suficiente, como se o simples fato de entender algo significasse que aquilo já faz parte de você. Mas a verdade é mais duradoura. Conhecimento não aplicado é como comida não digerida. Apodrece e ainda te intoxica. Você está intoxicado de teoria e não é o único. Essa é uma armadilha de toda uma geração. A armadilha do saber passivo. A ilusão de que a próxima informação será definitiva. A esperança secreta de que a próxima frase genial vai desligar o interruptor mágico que resolverá tudo. Mas a transformação real não vem da informação, vem da fricção. Embate entre o que você sabe e o que você pratica. Entre o que você deseja e o que está disposto a fazer por isso. Saber não muda vidas. Agir muda. Sentir na pele, testar, quebrar a cara, tentar de novo. Esse é o caminho. É sujo, incômodo, assustador, mas é o único caminho verdadeiro. Todo o resto é distração com aparência de evolução. É como alguém que estuda musculação durante anos, conhece cada músculo, cada técnica, cada protocolo, mas nunca levanta peso de verdade. Pode até voar inteligente, podemos até ensinar outros, mas seu próprio corpo continua fraco.
porque nunca entrou no campo de batalha, nunca suou, nunca sentiu a dor que vem antes do crescimento. A mente funciona da mesma forma. Ela precisa ser confrontada com a realidade, precisa falhar, corrigir, tentar de novo. A sabedoria verdadeira nasce do atrito, da experimentação, do incômodo de sair da teoria confortável e entrar na prática imprevisível. E o mais curioso é que quanto mais você sabe, mais difícil fica agir, porque o excesso de conhecimento paralisa. Ele cria cenários demais, possibilidades demais, variáveis demais. E você, diante disso tudo, congela, com medo de errar, com medo de não fazer da maneira certa. Mas não existe maneira certa. Existe começar, existe insistir, existe ajuste no caminho. Nenhum mestre começou como mestre, nenhum especialista nasceu pronto. Todos eles conseguiram do mesmo jeito, errando, tentando, exagerando, falhando feio e depois aprendendo com isso. Essa é a diferença entre o aluno eterno e o realizador. A primeira coleção de informações, a segunda coleção experimental. Um se alimenta de promessas, o outro de experiências. É por isso que tantas histórias vivem frustradas, porque sabemos o suficiente para enxergar seu potencial, mas não temos coragem de confrontar a realidade que construímos. E a cada dia que passa, essa distância entre o que sabe e o que vive aumenta. E dói. Dói porque não é ignorante. É covardia intelectual. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode decidir agora que seu conhecimento será convertido em atitude, que cada ideia inspirada será testada no campo real, que cada princípio bonito que você admira se tornará prático, cotidiana, simples, aplicada e por isso mesmo poderoso. A vida não premia os mais informados, premia os mais ousados. Os que pegam um conceito e transformam em ação. Os que usam a teoria como trampolim, não como esconderijo. Você não precisa saber mais. Você precisa fazer com o que já sabe. E isso começa no momento em que você decide parar de adiar e começa a experimentar. Errar faz parte. Ser ridículo faz parte. Ficar confortável faz parte. Mas é esse desconforto que limpa o excesso de teoria e deixa só o que é real. Só o que transforma, só o que permanece. Porque no fim das contas, o mundo não será impactado pelo que você entende, mas pelo que você faz com aquilo que entendeu. Feche os olhos por um instante e imagine a vida que você deseja. Não é uma fantasia desconectada da realidade, mas uma visão profunda, visceral, quase palpável. Onde você está, como se sente, com quem você está, o que está fazendo ao acordar? Que tipo de impacto está gerando no mundo? Agora abra os olhos e olhe ao redor. O quanto sua realidade atual parece com essa visão? Para a maioria, a resposta é incômoda. Existe um abismo entre o que se deseja e o que se vive. Mas esse abismo não é necessário por esforço aleatório. Ele é preenchido por uma ponte invisível, poderosa e negligenciada. Uma visão interior. A maior parte das pessoas vive guiada por distrações externas. Respondem ao mundo, em vez de moldá-lo. Se algo der errado, reagem. Se algo der certo, obrigado. Mas reportei-me. Raramente crio, raramente projetamos. E isso acontece porque não foram ensinadas a visualizar com profundidade, a criar uma imagem mental tão intensa, tão luminosa, que a realidade se sinta obrigada a se dobrar diante dela. Tudo o que existe no mundo nasceu primeiro na mente de alguém. Os prédios, os livros, os sistemas, as músicas, os movimentos, tudo. Antes de tocar o mundo, foram imagens internas, rascunhos mentais alimentados com emoção, intenção e persistência. A mente é um estúdio, e tudo que você projeta, você vive. Mas para projetar, é preciso silêncio, é preciso intenção, é preciso imaginar com detalhes o que ainda não é, como se já fosse. Visualizar não é desejado. Desejo é frágil, é volátil. Visualizar é ancorar, é mergulhar diariamente em uma imagem específica.
compartilhar de emoção e repetir até que ela se torne inevitável. Napoleon Hill falou disso com clareza. Qualquer coisa que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ele não estava falando apenas de fé cega. Ele estava falando de uma técnica, de um treino, de uma disciplina mental. Você precisa criar um ritual de visão. Pode ser pela manhã, pode ser antes de dormir, pode ser durante caminhadas, mas ele precisa existir, porque onde não há imagem interna, reina a confusão externa, e não basta visualizar o formato genérico. Precisa ser específico. Onde você mora? Qual é o cheiro do seu ambiente? Que som toca ao fundo? Como seu corpo se move nesse novo cenário? Que tipo de conversa você tem com as pessoas ao redor? Quanto mais detalhes, mais poder. A mente não distingue realidade de imaginação vívida com intensidade, e é por isso que visualizar com emoção é tão transformador. Porque o cérebro começa a se adaptar, uma reação, a criar conexões, a mudança de padrões. Você começa a agir diferente, a pensar diferente, falar diferente, porque está sendo programado por um GPS invisível, mas poderoso. A maioria das pessoas vive apagando incêndios. Você precisa viver acendendo visões, diariamente, intencionalmente, como um arquiteto emocional, como alguém que sabe que o invisível precede o visível. Quando você abandona essa prática, você perde as urgências do mundo. Quando você cultiva essa prática, passa a viver com clareza, e aclarar é o combustível da ação consistente. Não importa o caos ao redor. Se sua visão estiver firme, você não se desviará. Você pode até tropeçar, mas não se perder. Você pode até cair, mas sabe para onde levantar. É isso que a visão faz, ela te ancora, e aos poucos, o mundo começa a se alinhar. Não porque ele mudou, mas porque você mudou sua frequência, mudou sua postura, mudou sua narrativa, e agora vive em função da sua imagem interna, não das expectativas externas. Essa é uma das ferramentas mais supervisionadas pelos que vivem perdidos, e a mais usada pelos que vivem direcionados. Visualizar com verdade, com detalhe, com emoção. Viver hoje como se o amanhã já estivesse concretizado. Esse é o segredo silencioso dos realizadores. Eles veem antes de ver, sentença antes de tocar, acreditam antes de provar, e por isso, tornam possível aquilo que para os outros parece impossível. Saber onde quer chegar é essencial. Visualizar esse destino com detalhes, ainda mais. Mas tudo isso se torna apenas um sonho estagnado se você não construir um mapa que leva até lá. E esse mapa se chama plano. Sem plano, o desejo se dissolver. Sem direção, a energia se dispersa. Sem passos claros, até mesmo a motivação mais intensa morre sufocada pela dúvida. Muitas pessoas confundem vontade com movimento. Elas sentem uma força poderosa dentro de si, um chamado para viver algo maior, mas tropeçam sempre na mesma pedra. Não sabem por onde começar. Elas acordam com entusiasmo e dormem frustradas. E o motivo não é falta de capacidade, é falta de estrutura. A ausência de um plano transforma até mesmo o maior dos talentos em um barco à deriva. Um plano não é uma prisão. Pelo contrário, é liberdade. Porque quando você sabe o que precisa ser feito, o mundo deixa de ser um labirinto e passa a ser um campo aberto. E a cada pequena tarefa cumprida, você constrói confiança. Você alimenta seu senso de progresso. Você sai da paralisia mental e entra em um ritmo que se retroalimenta. Grandes realizações não surgem de grandes saltos. Elas nascem de pequenos passos, repetidas com consistência. Um plano é isso, uma divisão inteligente do seu objetivo em microvitórias diárias. Tarefas tão simples que são impossíveis de não repeti-las, mas ao mesmo tempo, tão conectado ao seu propósito que você sente a transformação a cada etapa. O problema é que muitos esperam criar o plano perfeito antes de agir e ficam presos em uma ilusão de controle. Pensam, repensam, corrigem, aprimoram,
e nunca começam. Mas um plano só funciona quando está em movimento. Ele precisa ser ajustado ao longo do caminho, e só pode ser ajustado para o posto em prática. Comece imperfeito. Escreva no papel o que você já sabe. Quais são os 3 próximos passos? Quais recursos você já possui? Quem pode te ajudar? Quanto tempo por dia você pode dedicar? Que rotina você precisa eliminar? Não busque um plano grandioso, busque um plano possível. Acima de tudo, escreva. Não pense apenas. Transforme ideias em palavras, palavras em listas, listas em ações. Quando algo está fora de sua mente e diante de seus olhos, você lida com ele de forma diferente. Você deixa de imaginar e começa a executar. Planejar é um ato de respeito ao seu próprio futuro. É você dizendo: eu levo minha visão a sério. É um pacto com o que você deseja construir. Sem isso, até os melhores interessados se perderão, porque a vida real é barulhenta, é urgente. Ela vai te puxar para todos os lados. E se você não tiver um plano, será arrastado. E não, o plano não precisa ser bonito, não precisa ser complexo, precisa ser claro e precisa caber na sua vida agora. Planejar não é sobre idealizar, é sobre adaptar, é sobre assumir controle sem firmeza, é sobre deixar de viver à mercê dos dias e passar a comandar o seu ritmo. Uma mente sem plano é uma mente cansada, porque ela está sempre tentando lembrar, decidir, priorizar, tudo ao mesmo tempo. Um plano de libertação energética, ele te entrega foco, e foco é poder. Não existe genialidade que se sustente na desorganização. Não existe talento que floresça no caos. Todo gênio que produziu algo grandioso tinha um plano, mesmo que simples, porque o plano protege a visão, ele sustenta a consistência, ele ampara nos dias em que falta motivação. E se você sente que ainda está travado, que está preso entre querer e fazer, talvez seja hora de parar e construir isso. Simples, realista, prático, mas seu. Inclusive, se isso te fez refletir, me conte nos comentários o que você poderia planejar hoje, com os recursos que já tem. Às vezes, uma pequena decisão acertada, com claro, vale mais que 1000 ideias nunca realizadas. Seu plano começa agora, e ele não precisa ser perfeito, só precisa ser seu. Você sabe o que quer, tem clareza da visão, sabe onde deseja chegar, já desenhou o plano e até começou a agir. Pois há um ponto crítico nessa jornada onde muitas falhas. Não porque não tem talento, não porque não interessa o suficiente, mas porque não posso decidir. Ficam presos no limbo da dúvida, esperando sinais, confirmações, permissão. E é aí que o tempo passa, as oportunidades se perdem e o fogo interno se apaga lentamente. A indecisão é uma forma disfarçada de medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se arrepender. Mas a verdade é que uma dúvida prolongada custa mais caro do que qualquer decisão errada. Porque enquanto você hesita, o mundo se move. Enquanto você analisa demais, os corajosos avançam. Enquanto você calcula cada risco, outros vivem os resultados, bons ou ruins, e aprendem com eles. Decidir é um ato de poder. É uma declaração silenciosa ao universo. Eu assumo a responsabilidade. E essa responsabilidade não é um peso, é liberdade. Porque quando você decide, você para de viver dividido. Você canaliza sua energia. Você foca sua idade. É mesmo que erra em movimento, o que é infinitamente mais produtivo do que acertar na teoria. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece não acertaram sempre, mas rapidamente decidimos e corrigimos no caminho. A diferença não está na infalibilidade, está na velocidade com que se compromete, em como enfrentar o risco com postura, em como saber agir com imperfeição do que paralisar com perfeição. O maior perigo da indecisão é que ela crie raízes. Quanto mais você fizer uma escolha, mais pesada ela se tornará. O pensamento se repete, a dúvida se alimenta. E com pouco tempo, você já não está apenas indeciso, está exausto, confuso,
sem confiança. A hesitação corrói a autoconfiança, porque no fundo, sua mente entende que você está se treinando. E sim, decisões geram medo, mas medo é o que precede o crescimento. Toda grande escolha vem acompanhada de incerteza. E tudo bem, você não precisa ter todas as respostas. Só precisa ter coragem de dar o primeiro passo, porque é o primeiro passo que revela o próximo. O caminho não se mostra inteiro, ele foi construído em tempo real. Muitas vezes, o que você está esperando é uma garantia que nunca virá. Está esperando sentir-se pronto, quando a prontidão só aparece depois da ação. Está esperando que as instruções sejam ideais, quando o ideal nunca se alinha perfeitamente com o agora. E enquanto espera, a vida vai passando. O relógio não para. A verdade é que você sabe que, independentemente do que aconteça, você vai lidar com segurança com isso. Vai adaptar, vai crescer, vai aprender. A força está em confiar na sua capacidade de reação, não na ilusão de prever tudo. É por isso que decidir rápido e com firmeza é uma habilidade crucial. Ela te tira da passividade, te empurra para o campo de batalha. Você obriga a se posicionar. E quando você se posiciona, o mundo responde. As portas se abrem, as conexões aparecem, as oportunidades ganham forma, porque você está em movimento. A indecisão não protege, ela sabota, ela disfarçou o medo de viver como prudência. Mas não é prudência, é paralisia emocional. E a única forma de quebrar esse ciclo é agir mesmo com o coração acelerado, é escolher mesmo com o frio na barriga, é confiar que a sua decisão de hoje será a semente da sua clara de amanhã. Você não vai acertar sempre, mas cada decisão é aproximada de quem você precisa ser. Cada escolha, por mais pequena, te molda, e com o tempo, esse músculo da decisão se fortalece. Você se torna mais ágil, mais assertivo, mais confiante. E essa confiança te impulsiona ainda mais longe. No fim, não são as oportunidades que definem sua vida, são as decisões que você toma diante dessas questões. E enquanto muitos perdem tempo escolhidos, você pode estar construindo, porque o mundo não espera os indecisos, ele premiou os ousados. Você já reparou como os que mais brilham, na maioria das vezes, não são os mais inteligentes, nem os mais talentosos, nem mesmo os mais favorecidos, são os que persistem. Aqueles que recusam ou abandonam, mesmo quando tudo parece fundamentado na resistência. Aqueles que continuam, mesmo quando os olhos estão cansados, o corpo pede trégua e a mente gritam dúvidas. São eles que atravessam a tempestade sem abaixar a cabeça. Porque sabemos, com uma certeza silenciosa, que a persistência é o verdadeiro filtro entre quem sonha e quem realiza. A maioria começa animada, motivado, inspirado. No primeiro obstáculo, dá um passo atrás. No segundo, desacelere. No terceiro, desista. Porque o mundo ensinou que é difícil, talvez não seja para você, mas isso é mentira. Dificuldade não é sinal de erro, é sinal de que você está indo além do comum, de que você está expandindo uma fronteira. Dificuldade é sinal de crescimento no processo. Napoleon Hill dizia: muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto estão do sucesso no momento em que desistem. Essa frase não é metáfora, é realidade. Em muitas ocasiões, você esteve a poucos centímetros da virada, mas faltou persistência, faltou firmeza, faltou continuar. Persistir não é repetir do mesmo jeito, é ajustar, aprender, erguer-se com mais inteligência a cada queda, é ouvir o não e traduzir como ainda não, é ver a porta se fechar e procurar uma janela. É aceitável que haja dias difíceis, sim, dias em que você duvida de tudo, em que o progresso parece invisível, em que ninguém te apoia, mas ainda assim, continue, mesmo sem aplausos, mesmo sem placa, mesmo em silêncio. Os que persistem desenvolvem algo raro, musculatura emocional. Eles não dependem de condições ideais para avançar.
Eles não precisam se sentir motivados todos os dias. Eles têm um propósito que arde, e isso basta, porque a persistência transforma obstáculos na rotina, transforma o impossível em ponto de partida, transforma o nunca em um até quando. Persistência é a arte de seguir mesmo no escuro, de confiar que o esforço de hoje construirá a colheita de amanhã, ainda que você não veja brotar nada por enquanto. É uma fé prática, um tipo de esperança com ação, que acorda cedo, tenta de novo, muda a rota, busca apoio, mas nunca recua. E talvez você já tenha se perguntado: até quando eu vou insistir nisso? A resposta não é até dar certo. A resposta é até você se tornar alguém para quem não dar certo não é uma opção. Persistência verdadeira não é sobre resultados rápidos. É sobre identidade, sobre se transformar em alguém que não se quebra, que não recua, que não aceita menos do que merece viver. É nessa caminhada longa, difícil e às vezes solitária que você se descobre, que você encontra partes suas que nunca foram surgidas se tudo tivesse sido fácil. É tudo, no meio da luta, que você percebe que realmente é feito, que você encontra a sua força escondida, que você desenvolva a coragem de verdade, não a coragem dos discursos, mas a coragem silenciosa dos que continuam. A história está cheia de exemplos assim. Gente comum, que persistiu além do aceitável, que não largou o volante quando o carro parecia sem direção, que olhou o caos e disse: eu continuo, e de tanto insistir, transformaram o risco em convidadas. Esse é o ponto que separa os detalhes dos compromissos, os curiosos dos certos, os que experimentam dos que constroem. Persistência é o selo dos que sabem que a realidade se curva diante de quem não desiste. Não se trata de resistir por teimosia. Trata-se de continuar, porque você já viu o que quer, já sentiu o que pode viver. E agora, não existe mais retorno. Você já passou do ponto onde desistir era aceitável. Agora, é questão de honra, de essência, de destino. E o destino, você já sabe, só se cumpre para quem permanece. Em algum momento, você vai perceber que por mais forte que seja, por mais disciplinado, focado e persistente que tenha se tornado, não pode fazer tudo sozinho. Você pode resistir ao mundo, dominar suas emoções, criar sua visão, fazer planos e agir todos os dias com fé. Mas existe uma força silenciosa, muitas vezes ignorada, que transforma essa jornada em algo mais profundo: a conexão. Nenhuma montanha foi escalada sem apoio. Nenhum império foi construído com isolamento completo. E nenhuma transformação é verdadeiramente sólida quando você tenta carregar o peso do mundo nas costas, calado, fingindo que está tudo sob controle. Porque por trás de cada mente indomável há um círculo invisível, uma rede de força, inspiração e verdade. Você precisa de pessoas que te lembrem de quem você é nos dias que esquece. Precisa de olhares que não julguem suas quedas, mas você estende a mão quando o chão parece mais atraente que o voo. Precisa de palavras que atravessam o ego e tocam a alma. E também precisa ser essa pessoa para alguém. A colaboração verdadeira não nasce de interesses. Ela nasce do reconhecimento. Eu vejo você, eu entendo sua dor, e estou aqui, não para te carregar, mas para caminhar ao seu lado. Quando dois seres humanos se unem intencionalmente, algo mágico acontece. A caminhada se torna mais leve, a dúvida diminui, o fogo interno se multiplica. Napoleon Hill sabia disso. Ele falou sobre o Mastermind, um grupo de mentes conectadas por um mesmo propósito, elevando umas às outras. Não é apenas sobre compartilhar ideias, é sobre elevar a frequência emocional e mental. É sobre criar um ambiente onde a fé coletiva potencializa a fé individual. Quantas vezes você já sentiu que estava perto de desistir, mas uma conversa mudou tudo? Quantas vezes um simples gesto de apoio você reconectou com seu propósito? Não subestime o poder de estar junto, de pedir ajuda, de oferecer apoio. A força
não é apenas em suportar sozinha. Está também em saber somar. O mundo valoriza o individualismo. A cultura exalta o eu fiz sozinho. Mas a verdade é que o sozinho só te leva até certo ponto. O extraordinário começa quando você compartilha, quando você convida outros para sua visão, quando você estende a mão e diz, vamos juntos. Criar um círculo de poder não é sobre quantidade, é sobre qualidade. 2 ou 3 pessoas com o mesmo fogo interno que você vale mais do que centenas de contatos vazios. É sobre intimidação emocional, sobre verdadeira presença, sobre a verdade. Quem são as pessoas que te fazem lembrar por que você começou? Quem te desafia a não aceitar menos? Quem comemora suas vitórias como se fossem elas? E se hoje você sente que ainda não tem esse círculo, comece sendo esse círculo para alguém. Fale de forma honesta. Compartilhe seus aprendizados. Comente aqui abaixo qual parte dessa jornada você tocou mais. Você nunca sabe quem vai ler e se sentir inspirado, quem vai se conectar com sua dor, ou quem vai encontrar força em suas palavras. Essa comunidade que está nascendo aqui, neste espaço, é mais do que um vídeo. É uma rede invisível de transformação. Cada pessoa que se inscreve, que curte, que comenta, não está apenas consumindo conteúdo. Está dizendo, eu também escolhi despertar, eu também escolhi agir. E isso é poderoso. Porque quando nos confirmamos, nos fortalecemos. Quando nos conectamos, nos curamos. Quando compartilhamos, nos transformamos. Não existe jornada de sucesso sem laços verdadeiros. E agora, você faz parte de algo maior, de uma caminhada que vai além do individual, de uma missão coletiva, construir uma vida de ação, presença e propósito. Então, se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, não deixe isso morrer em silêncio. Inscreva-se, curta, comente, não apenas como gesto de apoio, mas como um símbolo. Você está comprometido, está desesperado, está pronto. A sua transformação não termina aqui. Ela apenas começou. E a cada passo que você dá, a cada decisão que reafirma seu valor, você se aproxima da versão mais poderosa de si mesmo. E o mundo precisa dessa versão. Porque quando você se transforma, transforma tudo ao seu redor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por caminhar junto. E nunca se esqueça, ação é a única saída.